a gente pode noticiar na prefeitura que o imóvel já não pertence mais àquela pessoa e vincular a nova. Porque existe também uma diferença de registros que estão na prefeitura e registros do cartório. Sim. Esses órgãos, eles não se comunicam, o que muitos acham que acontece. Então, vamos supor, a pessoa conseguiu transferir o IPTU para o nome dela e não fez o registro no cartório. Ela já acha que aquele imóvel é dela porque ela tem o IPTU no nome dela. E não é assim que acontece. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Ana Luísa Piccoli e o assunto do dia é contrato de gaveta. Se é a sua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like neste vídeo e compartilha para que ele alcance mais pessoas. Doutora Ana, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Olá, eu sou Ana Luísa Piccoli, advogada há 6 anos, sócia do escritório Piccoli Vaz, especializada em direito de família e sucessões. E é um prazer estar aqui hoje, Rafael, e especialmente para compartilhar um tema que faz parte da minha rotina e acontece com muitas pessoas. Legal. O brasileiro sempre dá um jeitinho, né? A verdade é que o contrato de gaveta é o jeitinho de brasileiro para resolver o problema de pagar emolumentos, despesas, e vamos lá. Como é que funciona esse contrato de gaveta? O que é isso, para quem está entendendo? Como é que a gente vê isso na ótica jurídica? O contrato de gaveta, na verdade, é um nome mais popular, né, que a gente chama para um contrato de um instrumento particular que foi feito ali entre as partes, vendedor e comprador, para colocar as condições de uma transação. Normalmente acontece com imóveis. Sim. Então, na compra e venda de imóveis, as partes vão lá, fazem esse contrato de gaveta para colocar o preço, condições de pagamento, quando será entregue a chave do imóvel, faz esses combinados neste instrumento. Porém, ele não é levado para registro no cartório. Então, por isso que a gente acaba chamando deste contrato de gaveta, porque ele fica sem publicidade. É um contrato que fica guardado lá na gaveta da família, que prova que em algum momento foi adquirido o imóvel. E vamos lá. Qual que é a segurança que esse povo tem com esse contratinho aí guardado dentro da gaveta, doutora? Porque se a gente não fez o registro, fica uma situação um pouco complicada. Fala pra gente sobre a segurança jurídica desse instrumento aí. A segurança jurídica é muito frágil neste cenário, porque hoje a nossa lei, ela estipula que só é proprietário de um imóvel quem tem o nome lá no documento dele. Então, se a matrícula não consta o nome do dono, é como se ele não tivesse aquele Sim. bem, justamente por falta da publicidade do contrato que fica lá guardado. Então, isso acaba tendo alguns desdobramentos na prática, no sentido de o comprador poder sofrer algum tipo de cobrança judicial que era do anterior proprietário, porque não é dito para ninguém que em algum momento o bem passou a ser desta nova pessoa. Sim, legal. E foi bom você ter tocado nesse ponto, né? Porque às vezes o vendedor, ele coloca lá que toda a responsabilidade pelos encargos, por despesas, enfim, futuras, pertence ao comprador. Mas na prática ninguém sabe quem que é o comprador e acaba que estoura, né, execuções fiscais, enfim, tudo no nome do vendedor, né? Isso é um problema bem grande para a gente resolver depois, né? Exatamente. No processo judicial, as pessoas, né, que estão ali envolvidas não saem perguntando qual que é a realidade. Pesquisa pelo CPF. Então, quando consta ali no CPF o nome do vendedor anterior, é nele que as coisas vão ser encontradas, vão ser atingidas. E por isso que a gente reafirma, né, sempre para os nossos clientes o quanto é arriscado utilizar este contrato de gaveta como parâmetro de segurança para uma compra e venda. E vamos lá. Tem algumas situações que esse contrato de gaveta ele pode gerar nulidade, doutora? Como é que você vê isso? Porque, assim, a legislação ela prevê que tem que ser levado a registro. Falando de imóveis aqui, por exemplo, veículos também, que tem que fazer a transferência formal, enfim. Se ele não foi levado a registro, existe alguma situação que pode eventualmente gerar uma nulidade, aquele instrumento ser invalidado por algum motivo? Como é que é isso? O que nós vemos na prática em termos de tentativa, né, de nulidade desse negócio que foi realizado, é quando as partes tentam fraudar. Então, Sim. por exemplo, o vendedor, ele tem algum tipo de dívida e para justamente não atingir aquele patrimônio, ele faz essa venda por baixo dos panos ali, não dá publicidade para ela.
e esse novo comprador é surpreendido com a notícia de que ele não poderia, em tese, ter vendido. Sim. Então, juridicamente, o judiciário entende que esse comprador ele tem uma boa-fé, Certo. porque ele não sabia também da situação. Mas é perigoso no sentido de até a que ponto as pessoas se submetem ao entendimento do judiciário a respeito de como vai ser interpretado a validade dessa venda. Então, de algum modo, né, acabam ficando reféns desse cenário jurídico aí que fica um pouco nebuloso. Sim. Aí, esse terceiro prejudicado, ele pode recorrer ao quê? Um embargo de terceiro? Como é que seria essa situação aí? Isso, a peça jurídica que a gente chama para intervir num processo como esse seriam uns embargos de terceiro, para poder justamente apresentar para o juiz a realidade do que aconteceu e tentar desvincular ali os direitos da pessoa que adquiriu, na realidade, a posse, que já está ali com ele, né? Sim. Mas só não foi feita a transferência da propriedade. E naqueles casos que acontece com regular frequência, em que a pessoa tem um longo financiamento com um determinado banco, né, popular, e daí ele faz essa transferência dessa dívida, né? Ele está vendendo aquele imóvel com aquela dívida para ser paga no nome dele, né? Eu acho que você já deve ter visto uns 500 casos desse jeito no escritório. Como é que é isso? Como é que fica a questão do banco, a questão desse negócio que foi realizado, enfim, a validade desse negócio? Como é que é essa situação? Então, quando o imóvel ele ainda está financiado, é como se a pessoa, né, que adquiriu esse crédito, ela ainda não tem os direitos, né, de propriedade sobre esse bem. O banco ele ainda está figurando como dono. Então, ele não pode simplesmente por conta própria fazer uma transação com esse imóvel que ainda é do banco. É aí onde mora o problema também de enfrentar algum tipo de nulidade, no sentido de o vendedor ele não tinha poderes naquele momento para estar negociando aquele bem, porque quem deveria figurar seria o banco. Sim. Eu pergunto isso porque eu tenho um primo que é corretor de imóveis que ele sempre anuncia nas redes sociais. Ele fala lá, transfiro a dívida, não sei o que. Eu falo, meu Deus do céu, o que ele está fazendo, sabe? Sim, isso acontece. Um dos motivos, né, que a gente fala das pessoas recorrerem ao contrato de gaveta, além daqueles que querem fugir do imposto, das custas do cartório, também tem aqueles que querem fechar logo a venda e receber o dinheiro, desenrolar o cenário e não quer ter a burocracia, porque a burocracia, ela é chata, entre aspas, né? Mas ela é necessária. Chata no sentido de que pode demorar um pouquinho mais de tempo, vai exigir mais paciência das pessoas, talvez um investimento para poder assegurar ali a transação bem feita. E acabam optando pelo contrato de gaveta para ir mais rápido. E aí, em terceiro lugar, tem esse cenário do financiamento. Sim. Que as pessoas usam o contrato de gaveta justamente por ainda estar amarrado com o banco, essas parcelas, mas querem se livrar do bem e por baixo ali acabam optando por fazer esse instrumento para passar para frente o imóvel. E tem outros desdobramentos a respeito disso também. A gente vê situações em que o comprador deixa de pagar este financiamento. E aí o banco começa a cobrar do anterior proprietário. Sim. E, em tese, o anterior proprietário que continua como responsável ali diretamente com o banco pelos pagamentos. Legal. E nesse caso, assim, falando especificamente desse imóvel financiado, que eu acho que é um bom exemplo, em que foi vendido, a gente sabe que é uma prestação de 30 anos, né? Às vezes o cara pagou 5, não está aguentando mais, já está passando para frente. E no meio do caminho ele falece, tem seguro prestamista. Como é que fica essa relação aí? Porque houve a quitação do imóvel, quem está com a posse por meio de um contrato de gaveta se beneficia disso? Como é que fica essa relação? Acaba se beneficiando por tabela, né? Porque o banco, a partir do momento que tem a notícia do óbito, hoje em dia é comunicado de forma automática. Sim. Então, é feita a certidão de óbito, os bancos já recebem essa comunicação do falecimento e acabam ali já travando as contas bancárias, suspende a cobrança de parcelamentos que tem vigente, a depender da cobertura do seguro. E, então, o comprador, ele cessa ali a cobrança dele em relação às parcelas. Mas tudo vai depender do que foi combinado neste contrato.
Porque nós vemos situações que, por exemplo, o comprador assumiu o parcelamento do financiamento, mas, paralelo a isso, ainda tinha que pagar algum outro valor para o vendedor. Ele também entregou algum outro bem, como um carro, em forma de pagamento. Então, não necessariamente, a partir do momento do falecimento, ele vai ficar desonerado de pagar qualquer coisa. Vai depender do que tinha combinado ali com o comprador e o vendedor. Legal. E a gente está falando, então, que a gente tem uma situação que no contrato de gaveta é notória, né? Que a gente tem o proprietário formalmente instituído, legalmente, que está no registro, e a gente tem a pessoa com a posse, que tem um contratinho de gaveta que autoriza ele usar e dispor do bem até um certo ponto, né? Como é que fica para a gente consolidar? Então, eu tenho um contrato de gaveta, eu sou o comprador e eu quero consolidar a propriedade para mim e regularizar essa situação. O que esse comprador deve fazer para regularizar? Bom, em primeiro lugar, ele pode buscar este vendedor para eles irem juntos, né, até ali o cartório de imóveis e fazer a transferência de forma amigável, assinando ali a matrícula. Agora, quando já não é mais possível localizar este vendedor, que fica um pouco mais complicado, porque vai ser necessária alguma medida judicial para suprir aquela assinatura, Certo. ou então, na impossibilidade de comprovar que foi quitada a aquisição daquele imóvel, tem ações judiciais como o usucapião que vem para ajudar a regularizar esse reconhecimento de aquisição da propriedade. Certo. E daí, vamos lá. Adjudicação, usucapião, qual que eu vou escolher? Em quais situações que é melhor você ir para uma ou ir para outra? Então, primeiro, a gente precisa fazer uma análise do cenário, né, como um todo, tempo de aquisição, quais os documentos que a família tem, se tem recibo de quitação. Normalmente, quando existe um contrato e tem um recibo de quitação, a gente consegue caminhar pela adjudicação compulsória, que é um procedimento mais simples. Sim. E é basicamente o juiz substituindo ali a assinatura do vendedor. Sim. Então, a gente pede para ele suprimir ali. Agora, quando a gente não tem a prova de quitação, que fica mais complicado. Então, seria o caso de já estudar a possibilidade de uma usucapião. Só que como o usucapião depende de outros fatores, como o período de posse, a prova de que houve esse exercício durante esse tempo, aí a gente precisa fazer uma análise mais minuciosa para ver se é o caso da gente partir para essa via. É o famoso depende, né? Depende, no jurídico, Não a gente sempre desemboca no depende, né? Olha, a gente tenta fugir dessa resposta, mas não consegue, né? Não consegue, porque, como você falou no início, as pessoas elas vão dando um jeito. Então, cada caso é literalmente um caso, é um cenário, é um conjunto de provas, não existe uma uniformidade de situações. Então, a gente vai trabalhando conforme vai aparecendo, né? E nesses casos que tem sucessão de contrato de gaveta, que um vendeu para o outro vendeu para o terceiro, e a gente, sei lá, está no quarto elo da cadeia. Como é que faz, então, a comprovação de que houve toda essa sucessão aí, se nenhum foi levado a registro? Olha, quando a gente fala da sucessão dos contratos de gaveta, nós temos este cenário de que o último vendedor, digamos assim, ele já não poderia também fazer a transferência, certo? Sim. Porque ele também não tem o nome dele nessa matrícula. E se a gente considerar aí pelo menos uma transação aí, uns 3 repasses, né, de contrato de gaveta, nós não vamos estar falando de um período curto. Então, a probabilidade do último comprador conseguir achar o proprietário que está na matrícula acaba sendo bem baixa. Sim. O que é uma grande porta aí para um usucapião. Porque até este comprador atual conseguir fazer a regularização, coletar a assinatura de todo mundo que foi passando por esse caminho, fica até inviável, se a gente for considerar o trabalho que vai ter, o tempo. Então, são uma série de fatores que é por isso que a gente acaba sempre orientando os clientes mesmo para fugir o máximo possível de ter um imóvel irregular. Sim.
E como é que funciona, então, nessa questão do uso capião? Porque, assim, a gente sabe que um dos requisitos é tempo. Sim. Eu tô lá no terceiro elo, tô longe, né? Ele pode aproveitar esse tempo que veio pretérito de outros contratos, às vezes até ele tem a cópia dos contratos, enfim, o original do contrato que foi celebrado para mostrar que quem vendeu para ele realmente tinha comprado de um que comprou de outro. Né? Ele consegue aproveitar esse tempo dos contratos anteriores ou não? A gente vai olhar única e exclusivamente o contrato dele para ver quanto que ele entrou na posse do imóvel e quanto tempo se passou. É possível a gente comprovar a sucessão, só que, novamente, a gente se esbarra na questão das provas. Então, como que ele consegue provar que naquele período o vendedor atual ficou justamente por aquele determinado tempo? Não teve mais nenhum terceiro nesse período de tempo? Sim. O que acontece muito em sucessão, e é mais fácil, né, entre aspas, da gente reconhecer, é entre herdeiros. Porque daí o herdeiro, ele consegue dizer que o pai adquiriu aquele imóvel há 20 anos atrás e que agora ele está herdando esse bem, já foi transmitido ali pelo inventário há 2 anos. Então, é mais fácil a comprovação para a gente estar fazendo essa sucessão de períodos de posse. Legal. E você citou os herdeiros, né? Geralmente, os herdeiros, eles podem adotar 2 caminhos, né? Ou fazer uma promessa de compra e venda ali de um quinhão hereditário dele, ou fazer uma cessão de direitos hereditários ali. Tem diferença? É melhor optar por um caminho, optar por outro, ou tanto faz? Vai desse mesmo jeito e vamos adiante. Olha, tudo vai depender da intenção dos herdeiros. Porque o que acontece, né? Quando a gente daí já está falando da parte da herança, Sim. de ter dado um imóvel que está sem regularização, em primeiro lugar, a gente precisa entender a conjuntura da família, se está todo mundo de acordo em fazer a venda do imóvel pelo todo dele, né? Ou só do quinhão que está recebendo. Porque senão quem estiver comprando precisa ter a ciência de que ele não vai estar comprando o imóvel todo. Sim. Ele vai estar comprando só lá os 20% do Rafael. É possível fazer a venda só dessa parte da fração que está recebendo ali? É possível. Só que precisa ter tudo muito claro de que não é o bem todo que está sendo transmitido. Certo. E legal. E a gente está falando de herdeiro. Vamos falar desse espólio, então. Morreu a pessoa que tem um contratinho de gaveta. Ele era o comprador, né? Conseguiu armazenar esse documento por anos a fio, guardadinho na pasta de documentos dele. Só que agora a gente precisa inventariar esses direitos. Como é que funciona essa parte do inventário? Como é que eu levo isso a conhecimento da justiça se não foi averbado na matrícula? A matrícula não consta isso. Como é que é feito esse procedimento no inventário, doutora? Então, no inventário, a gente vai fazer os direitos de posse dele. Ao contrário do imóvel que já tem a matrícula regularizada, que a gente faz o inventário da propriedade, a gente leva para conhecimento do juiz ou do tabelião que o falecido deixou os direitos de posse dele de determinado bem. Até porque a gente precisa trazer para conhecimento no inventário esses direitos de posse, porque senão os herdeiros eles não vão conseguir fazer as outras medidas para a regularização da propriedade depois. Porque senão não faz sentido eu pedir uma adjudicação do imóvel em nome do Rafael, se o imóvel ainda está em nome do pai do Rafael. Sim. Entendeu? Então, primeiro a gente precisa reconhecer essa situação. E daí no inventário é o momento para trazer a publicidade e a transferência desses direitos de posse. E quando os herdeiros não sabem da existência e descobrem depois? Então, faleceu, fizeram lá o inventário, né, toque de caixa no cartório. Às vezes não tinha nada para partilhar ou sabia da existência de um carro, mas não estava achando o contrato, enfim, que amparava esse direito. E no futuro, anos depois, fuçando em alguma coisa, eles acabam achando, né? Como é que a gente resolve essa situação, então? Porque o inventário já está finalizado. E aí? Como é que eu faço? Depois que o inventário já é finalizado e se descobre bens que ficaram de fora, é possível fazer uma sobrepartilha.
Então, a gente faz um novo procedimento, como se fosse um inventário, mas digamos que ele é mais curto, né? Porque ele vai levar só essa questão que ficou de fora para a partilha entre os herdeiros. Então dá para dar uma remendada nisso daí. Dá para remendar a situação. Legal. E é aqueles casos em que a pessoa quer planejar a sucessão dele, né? É até um tema que eu gosto bastante, eu já gravei um episódio, eu vou gravar outro. Como é que funciona isso, né? Porque eu preciso planejar a transferência desse imóvel, né? Planejar a divisão dos bens, enfim, fazer por meio de testamento. Eu posso incluir isso no testamento, ou eu posso fazer um planejamento de uma outra forma, para indicar que eu quero que essa casa que eu comprei de gaveta, tá lá guardadinho, vá para determinado herdeiro, dentro do limite da parte disponível, claro. Quando a gente fala desse planejamento, nós ficamos limitados quando o assunto é imóvel irregular. Porque, veja só, se você não tem o seu nome na matrícula do bem, é como se ele não fosse seu. Sim. Então, não existe a possibilidade de você doar algo que não é seu. Então, em primeiro lugar, nós precisamos iniciar esse planejamento pela regularização do documento desse imóvel ou de qualquer outro bem ali que esteja em nome da pessoa que deseja dispor ali das suas últimas vontades, né? Então, a gente não consegue. O primeiro olhar mesmo para um planejamento sucessório é justamente fazer uma análise da documentação de todos os bens que vão ser envolvidos e se for detectado que algum deles precisa de regularização documental, a regularização vem em primeiro lugar. Legal. E aquela questão assim, eu quero regularizar, né, que nem você está falando de regularização, mas eu não tenho as provas de pagamento, né? Com o passar do tempo, até se expirou, enfim, acabei perdendo, queimou, molhou, né? Aconteceu N coisas que pode acontecer. Eu posso ir no cartório de registro civil e fazer a escritura pública sem essas provas dos pagamentos, né, mensais que foram feitos, né, aqueles carnezinhos e tal, né, com a anuência do vendedor? Ou é obrigatório, eles vão me exigir a prova de quitação do imóvel? Não, se o vendedor tiver ali presente, concordando com a transferência, não vai ser necessário apresentar estes comprovantes de pagamento. Aí fica desonerada aí dessa obrigação. Não vai ser isso que vai impedir a regularização do imóvel. Legal. E quando tem briga entre os herdeiros, doutora? Porque a gente sabe que chega nessa hora, meu Deus, um quer ficar na casa, o outro não quer, o outro quer brigar, a tia que está morando lá faz anos, você quer tirar de lá de dentro, e se é um imóvel com posse precária ali por conta desse contrato. Como é que a gente faz para mediar esse conflito entre os herdeiros? Porque acontece invariavelmente em quase todos os inventários. Nesta situação de conflito, em primeiro lugar, a gente precisa levar estes herdeiros para o inventário, né? Sim. Porque o inventário ele é o começo de tudo. Então, dentro do inventário que vai ser reconhecida esta posse, essa transmissão dos direitos de posse para os herdeiros. E a partir dali, a gente começa a intermediar e orientar essa família a respeito dos demais desdobramentos que podem ter. Por exemplo, uma tia que mora no imóvel ali e que também não tem nenhum tipo de objeção, não tem ninguém falando que não quer ela lá, que de repente não cobra nenhum aluguel, não tem um contrato de locação. Essa tia, ela também está adquirindo direitos de posse. Sim. Então, fica muito delicada a situação quando a gente não tem nada documentado da realidade para depois dizer o que era o de direito de cada um. Então, a gente faz esse intermédio tanto para tentar trazer harmonia para a família conversar, expor os direitos, porque a gente sabe o quanto é complexo, né? E a gente traz essa informação dos riscos que a família corre, das obrigações, e com essa clareza a gente vai conduzindo para regularizar a situação. Não, foi legal você ter falado, porque quando a gente está falando de inventário, sucessão, tem muito sentimento envolvido, né? Família, né? Não Sim. Tem como. Tem o sentimento da perda e tem essa questão da posse dos bens que gera um conflito. E daí, às vezes, os herdeiros acabam esquecendo que aquilo que você mencionou, né?
que a pessoa está usando do imóvel de forma mansa, pacífica, ela pode caminhar para um usucapião, né? Sim. Que é possível haver esse usucapião de bens de herança entre os herdeiros ali, né, doutora? Sim, é possível. Até entre os irmãos. Sim. Então você pode perder essa casinha de gaveta aí para alguém. Pode perder. Então, eu sei que é uma situação desconfortável, né? Para muitos, exigir a cobrança de um pagamento de aluguel de um irmão, fazer um contrato de locação, Sim. e que muitas vezes é mais fácil deixar tudo de boca, ou ir concedendo mesmo, meu irmão precisa ficar esse período, só que o tempo vai passando, né, Rafael? E a gente não percebe quando vai ver, a pessoa já tomou uma proporção tão grande ali de direitos que fica complicado depois ela questionar o que ela foi permissiva. Sim. Essa inatividade dela acaba gerando um prejuízo gigantesco, né? É como a gente diz, né? Que o direito não socorre aos que dormem, né? Exatamente. Então, o tempo vai passando, vai dormindo e vai perdendo. Já era. E você falou de aluguel, né? Foi um bom ponto. Então, assim, a pessoa tem um contrato de gaveta, ela tá ali com aquela posse precária, mas tem, né? Uma posse. E daí ela não quer mais morar naquele imóvel, né? Vamos usar o exemplo do imóvel, né? Eu não quero mais morar naquele imóvel, eu quero colocar para locação, mas eu não sou o proprietário na matrícula. Como é que fica essa relação dele com o inquilino, com a imobiliária, se tiver, enfim, como é que funciona esse ângulo todo aí? Olha, não é o melhor dos mundos esse cenário. Não vou dizer para você que não é possível fazer a locação, porque vai ser possível a pessoa ceder ali os direitos de posse dela. Sim. Mas precisa ter, então, o histórico documental no contrato de locação, explicando, de preferência, colocar como anexo. Mas é sempre um risco deixar uma situação como essa evoluir. Porque vamos supor que esse inquilino, ele pare ali de pagar o IPTU do imóvel e ainda está em nome do vendedor original. Sim. Então, o inquilino daquele comprador vai começar a trazer um problema de cobrança para o vendedor que está na matrícula. Então, veja só, é uma situação muito complexa. É possível? É possível, né, fazer essa locação, formalizar, mas não é o melhor dos mundos ficar alimentando isso. E uma dúvida que eu acho que todo vendedor vai ter é o seguinte: eu vendi por contrato de gaveta, o comprador não honrou aquilo que era feito, vieram execuções fiscais no meu nome, eu nem fiquei sabendo, porque eu não moro mais lá, né? Eu só fiquei sabendo agora quando foi protestado o meu nome na execução, enfim, foi incluído meu nome no cadastro lá de inadimplentes. Eu posso postular um dano moral, eu posso desfazer o negócio, enfim, quais são os caminhos que esse vendedor tem para ajustar o que aconteceu agora? Olha, dano moral, hoje em dia é um tema delicado, né? É difícil a gente conseguir entrar nessa esfera no judiciário atualmente. Tudo é mero aborrecimento. Tudo é mero aborrecimento, é uma dorzinha de cabeça da vida adulta, então não traz abalo para ninguém. Então, dizer que vai conseguir um dano moral é muito improvável. Sim. Não vou falar impossível porque a gente não tem esse controle. Agora, sobre essas cobranças, a gente pode trazer para conhecimento de que existe outra pessoa ali responsável por esse inadimplemento, né? E buscar ali a transferência. Então, vamos supor um IPTU. A gente pode noticiar na prefeitura que o imóvel já não pertence mais àquela pessoa e vincular a nova. Porque existe também uma diferença de registros que estão na prefeitura e registros do cartório. Sim. Esses órgãos, eles não se comunicam. Usando aqui como exemplo, o que muitos acham que acontece. Então, vamos supor, a pessoa conseguiu transferir o IPTU para o nome dela e não fez o registro no cartório. Ela já acha que aquele imóvel é dela porque ela tem o IPTU no nome dela. E não é assim que acontece. Então, vai depender do tipo de cobrança que está sendo feita em nome desse imóvel para a gente elaborar uma defesa e demonstrar que esse vendedor ele não tem mais vinculação com esse bem. E existe alguma chance do vendedor resolver esse contrato e reaver esse imóvel, né? Então, assim, por conta de descumprimento de cláusula contratual, como é que é isso daí? Vai depender do que ele colocou neste contrato.
Aí precisa analisar o que foi combinado. E, na prática, infelizmente, o que nós percebemos? Que pessoas que partem para um contrato de gaveta querem fugir da burocracia. Sim. E isso significa fugir de advogado. Também. E nesta fuga, acabam recorrendo a modelos de contrato da internet, empresta de alguém que usou em algum momento. Usa o chat GPT. Então, isso acaba prejudicando na maioria das vezes, porque esse contrato vem deficiente. Sim. Então, ele não vem com boas cláusulas para colocar multa por causa de descumprimento, ou então motivos de resolução deste contrato, porque não foi cumprido determinadas cláusulas. Então, este contrato de gaveta, ele precisa prever tudo isso, em caso de inadimplemento, né? Legal. Agora você tocou num ponto que eu ia chegar. Qual que é o nosso papel, advogado, para mediar essa situação, para resolver tudo e fazer um bom contrato dentro do possível, né? Porque o melhor contrato era aquele feito por escritura pública, né? Mas já que não foi feito, o que a gente pode ajudar, tanto o comprador quanto o vendedor, para que tenha uma convivência pacífica enquanto durar essa relação? Bom, como advogado, né, a gente primeiro precisa trazer essa clareza, porque para nós é fácil, né, saber destes riscos, ter conhecimento do que é necessário ser feito, mas eu também entendo que cabe a nós trazer este conhecimento para as pessoas, porque não parece, mas nós já atendemos situações em que as famílias não faziam ideia da necessidade de registrar a compra de um imóvel na matrícula. Sim. Achavam que o contrato de gaveta, ele bastava para tudo. Inclusive, teve uma situação muito curiosa, que umas irmãs, né, que estavam em atendimento, elas ficaram ofendidas. Porque era como se elas tivessem falhado. E elas queriam mostrar para a gente que não, que elas tinham feito tudo certo. Que elas tinham feito um contrato. E a gente falando para elas, não, olha, esse contrato ele não tem validade para propriedade. Então, em primeiro lugar, trazer conhecimento para essas pessoas. E sendo necessário usar esse recurso do contrato por um prazo determinado, digamos que as partes elas não querem perder o negócio. Sim. Certo? Então, mas por algum motivo, elas não podem submeter o registro ali ainda no momento. Como advogado, nos cabe estabelecer boas cláusulas, prever cenários, então, até mesmo casos de força maior, indenizações, caso tenha descumprimento na facilitação da regularização deste imóvel futuramente. Inclusive, é comum colocar condições no sentido de que o vendedor está finalizando ali, dependendo da situação, o registro anterior para poder proporcionar o registro para o comprador atual. Sim. Então, a gente consegue estabelecer boas cláusulas que assegurem ambas as partes nesta transação. Legal. É porque, assim, eu lembrei de um caso recente que foi aquele prédio que demoliu, porque tiraram uma parede de sustentação, né? Num caso extremo, eu acho que a gente não vai ouvir falar disso tão recentemente, né? Mas se eu tivesse um apartamento naquele prédio que caiu por conta disso, comprado de gaveta, como é que fica? Porque talvez tenha um seguro, talvez não. Como é que funciona essa situação entre esses dois aí? Por curiosidade aqui. Bom, aí a gente vai ter que destrinchar, né? Toda a parte documental ali, de como que foi feito esse contrato de gaveta, quem que estava como beneficiário do seguro, porque o seguro ele não vai pagar para quem ele não tem ali como beneficiário. Sim. Então, a gente precisa fazer um caminho de realmente uma análise ali documental e tentar, se sendo possível, caso as coisas tenham sido feitas de uma forma muito diferente da realidade, entrar num acordo entre o vendedor e o comprador. Eventualmente perdas e danos ali, alguma coisa, né? Exatamente, para poder ressarcir esse comprador que, por algum motivo, porque numa situação como essa, né, o vendedor ele também não deu causa, né, diretamente para esse prejuízo, né, se a gente for parar para pensar, não era algo que estava sob o controle dele. Então, digamos que ele não violou ali
o direito do comprador. Foi um evento ali terceiro que veio a prejudicar. Legal. Doutora, a gente tinha combinado aqui de falar meia horinha, né? O tempo de um café. A gente conseguiu cumprir. Muito obrigado pela senhora ter vindo, por ter me ajudado a explicar esse assunto aí que gera interesse, né? Acho que todo mundo já teve um contratinho de gaveta ou conhece alguém que já fez um, né? Foi muito legal e eu vou abrir o microfone para a senhora se despedir. Bom, é um assunto complexo, né, Rafael? Se pudesse, ficava aqui falando sobre isso por mais 3 horas. Facilmente, tinha que montar um curso. Mas eu quero deixar aqui como até uma última mensagem para quem está nos assistindo, né? Que o contrato de gaveta, ele serve, mas ele não serve para sempre. Sim. Então, em algum momento, as pessoas envolvidas elas vão ter que resolver essa situação. Eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar um pouco o meu conhecimento aqui com vocês hoje. E quem quiser saber mais e ficou com dúvidas, consegue também me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, @anapiccoli. Lá eu compartilho diariamente outras dúvidas de direito de família e sucessões. E obrigada por quem ficou até o final. Legal. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, se inscreve neste canal e até o próximo episódio.